Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 22 de maio. Em sessão do plenário virtual, ministros do Supremo decidem que é válida a suspensão imediata de carteira de motorista de quem ultrapassa 50% da velocidade permitida. A punição automática era questionada pela Ordem dos Advogados do Brasil. E você vai ver também. Supremo decide que lei municipal que proibia ensino sobre gênero e orientação sexual é inconstitucional. STF homologa prorrogação de acordo sobre perdas da poupança em planos econômicos. TV Justiça estreia uma série de vídeos que mostram como é possível se reinventar na profissão em tempos de pandemia. Comecei a registrar esse movimento do sol e o que ele fazia, onde é que ele passava, o que ele me iluminava. Vamos ajustar a data? 29 de maio. Nesta sexta-feira, a Polícia Federal pediu ao Supremo mais 30 dias para concluir a investigação que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na instituição. O relator do caso na Corte, ministro Celso de Mello, solicitou que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, se manifeste sobre o pedido de prorrogação do inquérito. Em mais uma sessão do plenário virtual, a maioria dos ministros do Supremo julgou que é constitucional a suspensão imediata do direito de dirigir de quem é flagrado em velocidade 50% maior que a permitida. Quem traz os detalhes desse julgamento é a nossa consultora jurídica, Karina Zuccolotto. Olá, boa noite. E nesta quinta-feira foi concluída mais uma semana de julgamentos virtuais no Supremo Tribunal Federal. Dentre os julgamentos está uma ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta em 2007 pelo Conselho Federal da OAB e que questiona um dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro alterado por uma lei de 2006. Segundo essa alteração, que tornou a vida do motorista infrator mais penosa, ela prevê a aplicação imediata das penalidades de suspensão do direito de dirigir e apreensão dos documentos de habilitação do motorista que for flagrado dirigindo a mais de 50% da velocidade limite da pista. Segundo a OAB, permitir que o policial, no momento da autuação e da aplicação da multa, possa aplicar essas penalidades sem o devido processo administrativo viola a Constituição na medida em que não daria ao motorista o direito do contraditório e da ampla defesa, e que, por isso, deveriam ser declarados inconstitucionais. O ministro Marco Aurélio foi o relator dessa ação e entendeu que essa aplicação imediata, sem o devido processo administrativo, viola, sim, a Constituição e deve ser declarada inconstitucional. Mas em relação à apreensão dos documentos, ele entendeu que isso é uma consequência da suspensão do direito de dirigir, que deve acontecer após finalizado o processo administrativo. Dois ministros abriram divergência. O ministro Alexandre de Moraes divergiu, mas a maioria acompanhou os fundamentos do ministro Edson Fachin. Para o ministro Edson Fachin, essas medidas adotadas pela legislação, elas são proporcionais, estão dentro do princípio da legalidade e elas têm uma natureza acautelatória. Isso significa dizer que essas medidas, elas têm um objetivo de dar uma eficiência à fiscalização do trânsito, justamente em caso de flagrante dessa prática que é considerado de risco gravíssimo dentro da segurança pública. E nesse sentido, ele entendeu que deve ser mantida a norma considerada constitucional e que eventuais abusos poderão ser dirimidos, inclusive com direito de contraditório e ampla defesa, posteriormente à sua aplicação num processo administrativo. Essa foi a decisão do ministro Edson Fachin, que acabou formando maioria, como eu disse, nessa ação proposta pelo Conselho Federal da OAB e, portanto, constitucional a medida em relação a esse motorista infrator. Também em sessão virtual, o Supremo declarou que é inconstitucional a lei do município de Ipatinga, interior de Minas Gerais, que proibia ensino sobre gênero e orientação sexual no ensino público. Por unanimidade, a Corte confirmou o entendimento do relator do caso, ministro Gilmar Mendes. Para ele, a lei municipal afronta as regras gerais e os direitos fundamentais à igualdade e à não discriminação. O Supremo Tribunal Federal homologou o termo aditivo que prorroga por 5 anos o acordo coletivo dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II. A vigência anterior ia até março deste ano.
A ação se refere ao pagamento de diferenças e perdas inflacionárias. Com o novo prazo, mais pessoas vão poder aderir ao acordo. O aditivo foi acertado entre a Advocacia Geral da União e representantes de entidades civis de defesa do consumidor, de poupadores e de instituições financeiras. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, encaminhou à Procuradoria-Geral da República 3 notícias crimes contra o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Nelas, parlamentares e um partido político acusam o ministro de crimes contra a segurança nacional e de responsabilidade. A Procuradoria-Geral da República deve se manifestar quanto aos 3 pedidos feitos por 2 deputadas e pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista. A PGR deve dizer se concorda ou não em apresentar denúncia contra o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. O ministro Celso de Mello, do STF, é relator do inquérito que tramita na Corte e investiga a suposta tentativa de interferência política do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. No pedido, o PDT afirma a suposta prática pelo ministro de crimes contra a segurança nacional, especificamente nos artigos 17 e 18 da lei, que tratam de tentar mudar com emprego de violência ou grave ameaça a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito e o livre exercício de qualquer dos poderes da União dos Estados. No despacho, o ministro Celso de Mello destacou que a comunicação à Procuradoria-Geral da República nada mais é que um procedimento formal para que o procurador-geral examine os dados e decida se quer oferecer denúncia, se pede mais informações ou se arquiva o pedido. Nas outras 2 ações, parlamentares acusam o ministro de praticar crimes de responsabilidade. O ministro Celso de Mello afirmou que a jurisprudência do STF é de que a legitimidade desse tipo de denúncia é exclusiva do Procurador-Geral da República, mas que também precisa ouvir a manifestação de Augusto Aras. As 3 ações tiveram como base as declarações do ministro Augusto Heleno sobre um outro pedido de apreensão do celular do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do filho dele, Carlos Bolsonaro, que o ministro Celso de Mello também encaminhou ao Procurador-Geral da República. Em nota, Augusto Heleno disse que, caso seja determinada a apreensão do celular de Bolsonaro, será uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível de um poder em outro. Nas 3 notícias crimes encaminhadas ontem, o ministro Celso de Mello reafirmou que é dever jurídico do Estado de promover a apuração da autoria e materialidade dos fatos delituosos narrados por qualquer pessoa do povo ou instituição, como agremiações partidárias. O corregedor-geral eleitoral, ministro Og Fernandes, vai ouvir o presidente Jair Bolsonaro, o vice Hamilton Mourão e empresários sobre pedido para incluir inquérito das fake news a ações que tramitam no TSE. A solicitação foi feita pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. Eles têm prazo de 3 dias para prestar informações. Depois disso, o Ministério Público terá 3 dias para se manifestar. A partir daí, o ministro Og Fernandes vai avaliar qual procedimento deverá ser adotado em relação ao pedido do PT. A Procuradoria-Geral da República enviou recomendação ao Supremo Tribunal Federal para que condenado pela chacina de Unai cumpra pena enquanto aguarda a conclusão de recurso. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defende que um dos condenados pelas mortes de fiscais do Ministério do Trabalho em Unai, Minas Gerais, em 2004, comece a cumprir a pena de mais de 30 anos de prisão, enquanto aguarda a conclusão da análise de um recurso extraordinário que está no STF. Um dos condenados pela chacina questionou por meio de habeas corpus o início do cumprimento da pena, antes de se esgotarem todas as possibilidades de recurso no judiciário. Para o procurador, a possibilidade do condenado aguardar a análise dos recursos em liberdade não se aplica a esse caso, porque a decisão do Tribunal do Júri é soberana. O Procurador-Geral da República afirmou ainda que o condenado em liberdade representa risco à segurança pública e disse que a decisão do Tribunal do Júri deve valer, conforme entendimento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e com o mesmo assunto está em análise, dessa vez no plenário da Corte. 2 ministros votaram pela prisão após a decisão do Tribunal do Júri e um ministro contrário. Os 4 fiscais do Ministério do Trabalho foram mortos em janeiro de 2004, enquanto apuravam se havia trabalho escravo em fazendas na região de Unai, no interior de Minas Gerais. O carro onde eles estavam foi alvo de uma emboscada. Ao todo, 3 pessoas foram condenadas pelo crime. As penas vão de 31 a 65 anos de prisão.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, teve melhora clínica e deve ter alta em breve. De acordo com o boletim médico divulgado na tarde de hoje, ele deve ainda ficar em repouso domiciliar por mais 10 dias. Toffoli foi internado em Brasília no último dia 23 para um procedimento cirúrgico de urgência. Devido a um quadro de pneumonia, o presidente do Supremo fez testes para a Covid-19 que deram resultado negativo. E no próximo bloco, Rede Sustentabilidade pede que o Supremo arquive questionamento do partido sobre inquérito das fake news. Voltamos já. É assegurar os nossos direitos, nos dar uma certa segurança. A Rede Sustentabilidade pediu ao Supremo Tribunal Federal que arquive a ação de autoria do próprio partido que questiona o inquérito das fake news. Na manifestação apresentada hoje à Corte, o partido argumenta que a investigação evidenciou o mal das notícias falsas para a democracia. Nesta semana, a Procuradoria-Geral da República pediu que o inquérito seja suspenso e a solicitação que foi encaminhada pelo ministro Edson Fachin para análise do plenário do Supremo. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, reconhece competência do Supremo para julgar pedido de suspensão contra fornecimento de merenda escolar em município do Rio. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro entrou com o pedido para garantir refeições a todos os alunos da rede pública enquanto durar a suspensão das aulas em virtude da pandemia do novo coronavírus. O juízo de primeira instância negou o pedido, mas um desembargador do Tribunal de Justiça Fluminense determinou o fornecimento da merenda escolar. O município carioca de São Pedro da Aldeia pediu no STJ para suspender a decisão do tribunal. A prefeitura alegou invasão de competência administrativa, pois caberia ao Poder Executivo organizar as contas públicas e alocar os recursos, avaliando necessidades e prioridades. Ao analisar o caso, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, não conheceu o pedido do município para suspender decisão do TJ do Rio pelo caráter eminentemente constitucional da controvérsia. O ministro explicou que o STJ não pode analisar o pedido porque a demanda se refere à aplicação do princípio da dignidade humana à luz da garantia do direito social à alimentação, questão com expresso fundamento na Constituição Federal, cabendo então ao Supremo Tribunal Federal a análise do processo. Os Ministérios Público Federal e do Trabalho recomendaram à JBS que afaste os indígenas que trabalham no frigorífico de Trindade do Sul, no Rio Grande do Sul, para garantir o isolamento. A recomendação conjunta busca garantir o isolamento dos trabalhadores indígenas durante o período da pandemia da Covid-19, uma vez que eles fazem parte do grupo de risco, conforme os critérios adotados pelo Ministério da Saúde e demais órgãos de saúde pública. No documento, os MPs apresentam como alternativa ao afastamento remunerado dos indígenas a adoção de medidas como a interrupção ou suspensão do contrato de trabalho e a concessão de férias coletivas. E para que não se configure ato discriminatório, a empresa não deve dispensá-los. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que a empresa Lactalis do Brasil, de Fazenda Vila Nova, no Rio Grande do Sul, não é responsável pelo pagamento de débitos trabalhistas anteriores à aquisição da empresa pelo atual grupo controlador. Na reclamação trabalhista, uma técnica contratada pela Santa Rita Comércio, Indústria e Representação pedia o pagamento de verbas rescisórias. Ela disse que teve o contrato mantido quando a empresa adquiriu uma outra empresa, posteriormente arrematada pela Lactalis do Brasil. Em defesa, a Santa Rita pediu que a responsabilidade da empresa fosse limitada à arrematação das unidades produtivas isoladas. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul manteve a sentença que havia entendido que o empregador tinha transferido o contrato de trabalho da técnica para o novo empregador, de modo que não era hipótese de novo trabalho, e por isso a empresa sucessora é responsável por toda a condenação. A relatora do recurso de revista da Lactalis na sexta turma do TST, ministra Cátia Arruda, explicou que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.934,
estabeleceu que o arrematante não tem responsabilidade pelas obrigações do devedor no caso de alienação de filiais ou de unidades produtivas isoladas ocorrida no curso da recuperação judicial, e por isso não há sucessão trabalhista. A decisão foi unânime. Veja a seguir, presidente em exercício do Supremo, ministro Luiz Fux, suspende decisões que autorizaram funcionamento de academias em Osasco e em Goiás. Honestidade, colocar assim, ser honesto até mesmo nas pequenas coisas que você tem no dia a dia. Agora vamos dar um giro pelo país sobre as decisões do Judiciário com o repórter Leandro de Souza. Olá, a gente começa o giro de hoje com destaque para a decisão do presidente em exercício do Supremo, ministro Luiz Fux, que suspendeu determinações dos tribunais de Justiça de Goiás e de São Paulo que autorizaram a reabertura das academias de esporte no estado de Goiás e no município de Osasco, na Grande São Paulo. O ministro Fux atendeu pedidos feitos pelos ministérios públicos paulista e goiano. Na decisão, o ministro do Supremo entendeu que a abertura dos estabelecimentos causará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. E afirmou que, embora as academias tenham sido incluídas entre as atividades essenciais em decreto presidencial, o entendimento do Supremo é pela prevalência das normas regionais quando o assunto for de interesse local, o que foi o caso. E também a liminar que autorizava a reabertura da loja da empresa Arvan em Lorena, no interior de São Paulo, foi suspensa. Dessa vez por decisão do desembargador Marcelo Semer, do Tribunal de Justiça de São Paulo. A loja teve de fechar as portas como medida de enfrentamento à pandemia da Covid-19, mas a Arvan recorreu e conseguiu liminar para voltar a funcionar, alegando ser um hipermercado que tem como atividade econômica principal a comercialização de produtos alimentícios essenciais à população. Mas a Prefeitura de Lorena recorreu, alegando que a empresa se caracteriza como loja de departamento, fato público e notório, não comparável a supermercados, minimercados, mercearias e padarias, que estão autorizados a funcionar de acordo com o decreto municipal. Na decisão, o desembargador entendeu que o decreto é legal e que não cabe ao Poder Judiciário entrar no mérito das decisões do Poder Executivo e deferiu eliminar até o julgamento do mérito. Cabe recurso. E a Justiça Federal de Sergipe determinou a Dataprev, a empresa de processamento de dados do governo federal, que explique aos cidadãos os motivos pelos quais eles tiveram o auxílio emergencial de R$ 600 em 3 parcelas negado. Segundo o Ministério Público, que entrou com a ação, as pessoas que tinham o pedido de auxílio negado recebiam a resposta padrão de que haviam enviado dados inconclusivos, sem a possibilidade de recurso ou novo requerimento. A decisão judicial obriga a Caixa Econômica Federal a atualizar seu aplicativo na internet para permitir a correção dos dados cadastrais. A Caixa terá de informar aos usuários os requerimentos necessários para o recebimento do dinheiro e os órgãos de controle aos quais ele poderá recorrer, caso necessário. O governo federal também terá de atualizar o calendário para incluir os beneficiários que estavam excluídos indevidamente. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Leandro. O Ministério Público pediu à Secretaria de Saúde do Distrito Federal que ofereça testes rápidos da Covid-19 para os trabalhadores do transporte coletivo. A recomendação veio depois do aumento de casos entre motoristas e cobradores. Em meio à pandemia, muitas empresas diminuíram a frota de ônibus, mas o transporte público, serviço essencial, não parou. Na linha de frente estão motoristas e cobradores. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Terrestres do Distrito Federal, mesmo com o uso de máscaras e higienização dos veículos, funcionários do transporte público estão muito vulneráveis ao risco de contágio da Covid-19. Até o dia 21 deste mês, um trabalhador morreu e outra morte está sendo investigada. São 27 motoristas e cobradores infectados pelo novo coronavírus.
A força-tarefa do Ministério Público do Distrito Federal pediu à Secretaria de Saúde para oferecer testes rápidos para todos os motoristas e cobradores do transporte público. A estratégia é diagnosticar a doença mais rápido possível e ampliar as chances de tratamento. Agora, a preocupação aumenta ainda mais com as lojas e shoppings funcionando em Brasília. A maior preocupação do Ministério Público é proteger a saúde dos trabalhadores e de todos os usuários do sistema de transporte. Portanto, requisitamos à Secretaria de Saúde a disponibilização de testes rápidos. O que nos preocupa agora com a abertura do comércio é justamente que haja uma limpeza das superfícies de todos os locais em que haja trânsito de pessoas para ter acesso às unidades de transporte. O prazo para a Secretaria de Saúde responder ao Ministério Público sobre quando e como os testes poderão estar disponíveis termina hoje. Agora há pouco, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que todos os questionamentos serão respondidos dentro do prazo. Justificou que, para a testagem em massa, oferece os pontos de drive-thru, postos itinerantes e as unidades básicas de saúde. Ainda segundo a Secretaria, esses locais podem ser procurados pelos trabalhadores do transporte coletivo. Essa fase de isolamento social pode ser para muita gente algo bem difícil de lidar. Muitas pessoas que são de grupo de risco foram obrigadas a ficar em casa. Algumas delas têm profissões que, em tese, parecem impossíveis de serem exercidas longe da rua ou do ambiente de trabalho. Mas teve gente que se reinventou. Para levar um pouco de leveza e alegria até você, a TV Justiça passa a exibir no intervalo dos programas e dos jornais uma série de vídeos que mostram que, mesmo sem sair de casa, é possível usar a criatividade e dar uma guinada na profissão. Nesses tempos de isolamento, que tal ver na TV imagens legais e música boa? Esse aí é o primeiro vídeo de uma série que a TV Justiça vai exibir no intervalo dos programas e jornais. A criação de imagens é do diretor de fotografia Diogo Ramos. Assim como tanta gente em isolamento social, ele precisa trabalhar, não pode ficar parado. E se reinventou. Não é que ele gravou o vídeo do quebra-cabeça de casa? Olha aí as fotos de toda a produção na sala de estar. Para a produção dos vídeos, o Diogo começou a observar o que acontecia ao redor do apartamento nesse período de coronavírus e descobriu a luz do sol como um dos encantos. Aqui gravou todo o movimento do sol, do nascer ao poente, a luz refletida nos prédios. Comecei a registrar esse movimento do sol e o que ele fazia, onde é que ele passava, o que ele me iluminava. Ali no fundo tem uma cristaleira que também virou objeto, né? O objeto filmado, porque a gente tem que filmar o que tem aqui em casa. E aí é legal porque tem bastante reflexões, vidro. Então acho que vai vir um filme bem bonito, bem interessante desse sol que entra dentro da casa da gente. A escolha do repertório musical está com o clarinetista Marcos Cohen, da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, de Brasília. Ele também executa as músicas ao lado de Cíntia Vidigal e Celson Gomes. A ideia é que as músicas elas não sejam tão conhecidas do grande público e que elas, de certa forma, expressem ou tentem expressar a alegria, renascimento, alguma mensagem também de ânimo e que as pessoas se sintam confortadas, abraçadas. A parte musical tem um empurrãozinho do maestro Cláudio Cohen, que faz o programa Hora do Maestro na Rádio Justiça. São pequenas pílulas agradáveis, criativas, com imagens que nos levam à reflexão e aliadas a uma trilha sonora original elaborada pelo talentosíssimo clarinetista Marcos Cohen, que se agregou a esse projeto. Tenho certeza que todos vão curtir muito essa maravilha da modernidade aí da comunicação. Trazer um pouco de reflexão para as pessoas que também estão em casa, trazer um pouco de saúde mental para as pessoas, através de belas imagens, um pouco de poesia para essa vida que já era tão difícil antes da quarentena, que agora está cada vez mais complicada e que eu tenho certeza que já já a gente vai sair disso.
vai passar. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Mas na sequência você acompanha o especial Coronavírus. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.